E o nosso papo aqui hoje é para falar sobre essas novas regras do financiamento, que vai afetar aí muita gente. Então, se você estava com pretensão de financiar um imóvel, fica por aqui. Se você já tem um imóvel, mas queria mais para frente fazer um novo financiamento, você também pode ser afetado. Sejam bem-vindos à live. Hoje vai ser um café com novas regras do financiamento, digamos assim. Então, para quem está acompanhando aí, quem pelo menos olha assim, meio que por alto como é que está o mercado, já viu ontem que a taxa Selic teve um aumento, né? Então, fomos para 11,25. Para quem está investindo, isso é uma excelente notícia. Para quem está endividado, a gente entra aí numa nova seara de maiores dificuldades, digamos assim, para conseguir crédito, para baratear o crédito. E tudo isso, obviamente, impacta aí os financiamentos em geral, tá? Para quem não me conhece, eu sou Suzana Tenório, eu sou educadora financeira, eu sou especialista em financiamentos e em linhas de crédito em geral. E o nosso papo aqui hoje é para falar sobre essas novas regras do financiamento, que vai afetar aí muita gente. Então, se você estava com pretensão de financiar um imóvel, fica por aqui. Se você já tem um imóvel, mas queria mais para frente fazer um novo financiamento, você também pode ser afetado. E se você já tem um imóvel, né, então não vai afetar o seu financiamento atual, mas pode os seus planos futuros terem algum tipo de problema. Se você está, assim, já fez com a Caixa aquela proposta, já está com tudo andando, achando que vai assinar, mas ainda não assinou, você vai ter que correr e eu vou te explicar aqui por quê. Então, fica comigo, que temos um papo bom aqui pela frente. A gente vai fazer isso aqui regado num café, tudo bem? E vamos aqui aos pouquinhos. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Todo mundo me escuta? Boa tarde, boa tarde. Me avisem aí se vocês estão me escutando bem, antes de tudo. Acho que sim, ninguém reportou problema aqui de áudio. Estamos ouvindo. Vou dar continuidade aqui, tudo bem? Então, bora lá. Então, qual é o objetivo dessa live? A gente tem aí, dia 1º de novembro, entrou em vigor as novas regras do financiamento pela Caixa, para o que a gente chama de linha SBPE, que são os recursos que são provenientes da caderneta de poupança. E aí, por que é importante a gente falar sobre isso? Porque isso vai ter impacto no mercado como um todo. Já em outubro, a gente teve a notícia que o Banrisul, então quem é aí do Rio Grande do Sul, já teve essa surpresa que o Banrisul ia parar com linhas de crédito de financiamento imobiliário. Quando chegou agora em novembro, a Caixa já tinha anunciado, depois prorrogou o prazo mais um pouquinho. Então, 1º de novembro, entrou em vigor as novas regras de financiamento para quem vai financiar pelo SBPE, tá? Que é aquilo que busca recursos da poupança. E aí, deixa eu contextualizar para vocês por que isso está acontecendo. Então, antes de tudo, a gente tem que entender que o financiamento imobiliário ele tem vários recursos. Como é que o banco funciona? Ele capta dinheiro, seja no mercado, seja na caderneta de poupança, seja via FGTS, e utiliza essa verba para financiar o imóvel para a população. Só que a Caixa corresponde hoje a praticamente 70% do mercado de financiamento. Quando a gente fala da linha de recursos SBPE, ela representa 48%. Então, é bastante gente que vai ser afetada aí por essas novas regras. E aí, o que é que aconteceu? Por que é que isso está acontecendo? Vamos lá, lembra que a gente vem falando, inclusive eu, insistindo para que você saia da poupança, né, e vá em busca de rendimentos melhores, porque a gente tem outras opções no mercado, né? Antigamente todo mundo dizia, o menino nascia, né, e os avós já faziam aquela poupança lá para a criança, era poupança literalmente, e ia colocando lá o dinheiro lá. Então, os recursos de poupança, de caderneta de poupança, eram assim, lá em cima, né? E aí o tempo foi passando, foram surgindo outras soluções, foram surgindo outros ativos que também têm o mesmo nível de segurança e rentabilidade e que te garante botar o seu dinheiro para trabalhar um pouco melhor para você. Então é justo que a gente divulgue sim isso, porque quem está investindo, quem está se organizando financeiramente, deve sim rentabilizar bem o seu dinheiro. Mas tudo tem consequências, né? Então, à medida que as pessoas foram migrando da caderneta de poupança para outros tipos de investimento, a caderneta de poupança foi sendo aos pouquinhos esvaziada. Inclusive, tem uma notícia do Banco Central aqui dizendo que no mês de setembro, né, os resgates, as retiradas, foi de 7,1 bilhões de reais, tá? Então a poupança está ficando cada vez mais magrinha, digamos assim. E com isso, esse recurso, que era um recurso barato que os bancos pegavam emprestado para financiar para a população com um valor mais baixo, foi
duramente afetado. E a tendência é que isso seja cada vez mais, tá? Então, obviamente, está se conversando aí para encontrar outros mecanismos, outras linhas de funding, né, que é a forma de financiar essas linhas de crédito. Mas, por hora, o que a gente tem visto é esse esvaziamento da poupança e, por consequência disso, a gente vai... o que a Caixa fez, tá? Para evitar subir a taxa de juros, ela fez o seguinte: a gente vai dificultar um pouco aqui, distribuir melhor esse crédito, para que a gente possa financiar para mais pessoas com uma taxa menor. Mas isso implica em dizer que ficou mais difícil, né? Principalmente aí a gente está falando de classe média, para financiar imóveis pela Caixa a partir de agora, dia 1º de novembro, tá? E aí o que é que eu preciso trazer mais aqui para você? Então, junto com isso, entenda que teve um volume considerável, um aumento considerável, tá, de pessoas procurando a alternativa do financiamento imobiliário. Então a gente junta menos recursos de caderneta de poupança com muita gente querendo financiar o seu próprio imóvel. E aí com isso, a Caixa teve que fazer aí esses ajustes e começou a valer agora 1º de novembro. E aí você deve estar se perguntando, isso vai valer para sempre, Suzana? Eles não estabeleceram prazo. Então é muito provável sim que isso perdure. E o que a gente ainda não consegue mensurar é se isso vai impactar aí as outras instituições financeiras, né, que vendo o exemplo da Caixa, podem acabar seguindo. Então assim, quem está em busca de um financiamento é importante se preparar ainda mais a partir de agora, tá? Então falamos aqui, ó, sobre esse contexto dessas novas regras, por que é que isso está acontecendo, tá? Então assim, se você ainda tem dinheiro em poupança, você está financiando aí o mercado no fim das contas, mas me segue porque tem opções melhores sim, tá bom? E aí, o que é que a gente precisa falar também de quais foram essas principais mudanças, tudo bem? Então vamos lá. Eu falo sempre aqui que a gente tem 2 tipos de tabela de amortização, que é o que a gente chama, que é a forma como é calculado as parcelas do seu financiamento. Existe a saque, que é a minha queridinha, e existe a price, que é a que todo mundo chama de parcela fixa, mas que de fixa, se você me segue, se você é meu aluno, você sabe que não tem absolutamente nada. Se você fechou na price achando que a sua parcela ia ser bonitinha assim até o final, esquece, tá? Porque existe uma outra coisa chamada indexador que tá ali, ó, todo mês trabalhando para aumentar o seu saldo devedor. E por consequência disso, a sua parcela também acaba aumentando muitas vezes. Ok? Então voltando aqui, o que é que mudou para quem quer financiar na tabela saque? Na tabela saque, hoje, você conseguia, quer dizer, até aí último dia de outubro no fim das contas, você conseguia financiar até 80%, certo? Então vamos pensar assim, um imóvel de 400 mil, você financiava aí 80%, então você estava deixando aí com uma entrada só de 120 mil. Fechou? A partir de agora, saque financia no máximo 70%. Com isso, o que é que aconteceu aqui com o nosso modelo? Saímos de... Me perdi na minha conta aqui, viu? Para um imóvel de 400 mil, a Caixa que financiava aí 280 mil, agora passou a financiar de 320 para 280. Perdão, na conta aqui, me perdi mesmo. 400 mil de imóvel, financiava 320 mil, que era 80%, e agora só financia 280 mil, que são os 70%. O que significa que a sua entrada vai ter que aumentar. Então assim, a saque, que já era a minha favorita, continua sendo, tá? Porque ela teve o menor impacto aí com essas novas regras. Quando a gente fala do modelo price, a entrada mínima antes era de 30%, certo? A entrada mínima agora passou a ser de 50%. Então a conta aqui ficou mais fácil. Se a gente tinha 400 mil de um imóvel, agora você vai ter que financiar metade desse valor, ou seja, você vai ter que financiar 200 mil e dar de entrada 200 mil. Então, dificultou, não dificultou? Bastante. Então a saque acaba sendo uma alternativa mais viável para quem pretende fazer um novo financiamento utilizando recursos do SBPE, tá? Não só porque ela tem esse mecanismo de ser uma parcela que começa mais alta, então você tem mais previsibilidade com relação a ela, mas ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então você tem esse fator que é interessante. Como as amortizações dela, ou seja, o quanto ela bate da sua dívida, é um valor constante. Isso faz com que você pague menos juros e encargos. Então, se eu já tinha preferência pela saque, agora eu tenho preferência 2 vezes. E o mais importante aqui é que agora você vai ter que se planejar financeiramente. Você precisa se organizar, porque sim, o valor da entrada ampliou. E aí, quando você opta pela saque, a parcela inicial ela vai ser mais alta. Então, você vai ter que se preparar financeiramente para fazer isso.
Mas existem outras alternativas que eu vou trazer aqui para vocês também. Então, assim, não é o fim do mundo, tá? Obviamente, a Caixa tem aí a grande parte, uma fatia gigantesca do mercado, mas a gente ainda tem alternativas possíveis, ok? Então, com relação a essas mudanças, com relação à tabela de amortização, da SAC, que era 80%, agora só financia 70%, da Price, que era 70%, agora só financia 50%. Então, o valor da entrada amplia consideravelmente. O que é que tem ainda de alteração? Se você já tem um imóvel financiado dentro da Caixa Econômica, você não irá conseguir financiar um segundo imóvel. Por isso que eu disse assim, quem tem um financiamento vai ser afetado? No seu financiamento atual, não. Agora, se você planejava fazer possivelmente uma aquisição de um segundo imóvel, agora, pela Caixa, pelo seu CPF, não é mais possível, assim como o grupo familiar. Então, a gente tem outros fatores aí que vão impactar, tá? Então, o que é que você tem que pensar? Suzana, eu queria tanto estou me organizando para daqui a 5 anos, está nos meus planos, fazer um outro financiamento. A gente tem que fazer aí todo um planejamento financeiro com você, então me procura, entre em contato com a gente, porque você vai ter que fazer um processo de quitação acelerado desse seu financiamento para que você consiga fazer um outro financiamento dentro da Caixa Econômica, que em geral oferece aí condições diferenciadas. Então, além das alterações do valor da entrada, que aumentou consideravelmente, agora a gente tem esse fator de não poder fazer um segundo financiamento. E por que isso? Faz sentido, tá, pessoal? Pensa comigo. O financiamento via recursos de poupança tem como propósito, majoritariamente, garantir que as pessoas tenham acesso ao seu primeiro imóvel. Então, se a gente está falando de você financiar um segundo imóvel, você não é o público prioritário, tá? Então, tem essas adequações com este propósito. Não só isso, mas a gente tem agora uma outra limitação que tem a ver com imóveis de até 1,5 milhão. Antes, você podia financiar pelo SBPE imóveis com valores maiores, mas agora a gente entrou aí nesse teto de 1,5 milhão. E não é 1,5 milhão financiado, é 1,5 milhão de valor de avaliação do bem, tá? Então temos essas 3 principais regras aqui que foram abordadas. E aí você deve estar se perguntando, quem é que vai ser mais impactado no fim das contas por essas novas regras do financiamento? Basicamente, classe média. Por quê? Porque quem não foi afetado? Minha Casa Minha Vida não vai ter nenhum impacto nesse momento, tá? A gente já teve algumas alterações no começo do ano vinculado à faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, mas neste momento não tem impacto para Minha Casa Minha Vida. Então, se você tá ali naquela faixa de renda até R$8 mil, respira aliviado, que não vai ter impacto para você por hora, não tem nada previsto nesse sentido, ok? Até por isso que a Caixa está fazendo essas adequações para conseguir manter o funding para essas linhas de crédito que atingem, no fim das contas, uma parcela maior da população. Não só isso, mas também não afeta empreendimentos caixa, né? Que são aqueles imóveis associativos, que são os imóveis na planta. Agora, se você está falando de imóvel usado, se a gente está falando de terreno, de financiamento para construção, todos esses aí vão sim ser impactados e aí precisam ir atrás de outras soluções, tá bom? Um gole de café para a gente continuar aqui a conversa. Então, resumindo aí quais são esses impactos para você que é consumidor, que está pensando em financiar um imóvel. A gente tem aí um maior valor de entrada que você vai precisar dar, tá? Uma redução do acesso ao financiamento, no fim das contas, porque se a gente pensar que a Caixa representa quase 70% do mercado, então muita gente que buscava crédito com a Caixa agora vai ter que repensar os seus caminhos. E o principal, e aí onde eu posso auxiliar vocês, portanto, segue a gente aqui, se organiza, fazer o planejamento financeiro é algo que, como adulto, todos nós devemos fazer, tá? Deveria estar dentro das suas obrigações, considerar o seu planejamento financeiro. E quando a gente fala de financiamento em si, que representa 30% desse seu orçamento, não dá para ignorar, né? Vamos comigo? Então pensa comigo. Planejamento financeiro, cuidar da sua vida financeira é essencial, é coisa de adulto. 30% dele está vinculado ao seu financiamento. Então, vale a pena dar atenção, vale? Pois é. Então, você vai ter que organizar o seu planejamento financeiro para que você possa ou constituir uma entrada maior ou avaliar um mecanismo de fazer uma compra, por exemplo, de um imóvel na planta, tá? Qual é o ponto do imóvel na planta e que eu acabo questionando muito por aqui? É que se você está comprando o seu primeiro imóvel, é provável que você já esteja no aluguel. Se você está no aluguel e compra um imóvel na planta, você tem que conseguir se organizar financeiramente para manter o seu aluguel, mais ali as parcelas da fase de evolução de obra, tá? Que não são pequenas. As pessoas se enganam e vão sendo surpreendidas com um valor considerável
e que é basicamente juros, tá? Então ali você não está abatendo nada do valor que você adquiriu de dívida. Então assim, o imóvel na planta pode valer a pena? Pode, mas você vai ter que avaliar com muito cuidado as condições, se você está comprando com um valor muito descontado aquele imóvel, porque ele é um imóvel na planta, se essa condição que você vai conseguir para pegar uma taxa de juros na Caixa e fazer uma entrada menor vai fazer sentido para mim, para você no seu caso. Então assim, planejamento financeiro aqui é tudo. Se você não tem clareza para tomar essa decisão, procure ajuda, procure alguém que pode te auxiliar nisso. A gente aqui tem muito conteúdo sobre o tema, porque é uma decisão que pesa no orçamento da maioria das famílias. Chega muita gente para mim aqui querendo dar esse passo do financiamento, a gente procura alternativas, a gente tenta encaminhar, mas assim, muitas vezes você está buscando o imóvel dos sonhos, mas você deveria estar buscando o imóvel possível, tá? E essa adequação, ela é essencial para que você não acabe se enrolando e tenha o seu imóvel tomado por leilão, como eu tenho visto com muita frequência, infelizmente, tá? Então não quer dizer que você não vai mais ter acesso ao seu sonho, que ficou impossível, não é isso. A gente tem como, mas você vai precisar se organizar mais para fazer isso. E faz sentido, tá? Porque você está contraindo uma dívida de 30 anos, uma dívida que representa 30% do seu orçamento. Então pensar com calma, planejar direito, tomar decisões corretas, vão te ajudar não só hoje, mas pro resto da vida, né? Então vale a pena aí dedicar um certo tempo nessa frente. Então a gente falou aqui de você avaliar esse aumento da sua reserva de entrada, de você considerar se você pode avaliar um imóvel na planta versus um imóvel já usado, já pronto para você morar. Então você vai ter essa substituição do aluguel, que é um dos grandes pontos chaves para mim, tá? E a gente tem que entender que o mercado de crédito está aí, tá, minha gente? Então, assim, os bancos, não existe só a Caixa Econômica. Existem outras instituições financeiras que vão estar mais aptas, inclusive, aí para poder financiar para a grande maioria da população, né? E aí, qual é o grande diferencial? É que a Caixa tem realmente taxas diferenciadas. Mas, se você eventualmente construir um relacionamento com alguma instituição financeira, se você demonstrar que você tem capacidade de pagamento, né, se você construir ali, passar bem na análise de crédito e se preparar para isso é importante, você consegue financiar o seu imóvel em outra instituição financeira. Então não é o fim do mundo, tá? Não existe só a Caixa, ela não é assim, a última bolacha do pacote, não é isso. A gente tem outras alternativas que podem ser prospectadas. Então, assim, se você não conseguiu, estava pensando em financiar agora, né, já não está no processo lá de assinatura ou algo nesse sentido, você não tem alternativa, você vai ter que prospectar. Agora, para quem já tinha corrido atrás, já está com financiamento na agulha, já tinha passado pela vistoria da engenharia, você tem aí esse prazo de validade da sua vistoria para correr atrás, assinar esse contrato e conseguir manter as condições do seu financiamento que você já tinha fechado na proposta sem ter alteração, tá? Então, corram. Se você entra em contato com o CCA que está acompanhando você, com o seu corretor, se você é corretor, porque eu tenho muito seguidor corretor aqui, corra atrás aí dos seus clientes, faz um levantamento aí de quais são os prazos dos laudos e acelera o processo, porque o pessoal vai precisar de ajuda para conseguir finalizar essa assinatura aí dentro do prazo e não perder as condições vigentes, tá bom? Então, olha, são mudanças consideráveis, afeta muita gente. A live vai ficar gravada, porque eu sei que foi muita informação aqui, mas são informações importantes. E assim, o mais importante para você entender é que não tem prazo de validade, então a gente pode estar falando aí de uma decisão que vai perdurar por muitos anos. A gente está com uma taxa Selic que subiu consideravelmente, então as taxas dos financiamentos já estão começando a subir, né? Então assim, tem que planejar, tem que pensar muito bem, tem que ter conhecimento do que está fazendo. Minha gente, vocês gastam tanto tempo, eu vejo isso aqui todo dia, a pessoa gasta tanto tempo com outras coisas que afetam tão menos a vida financeira delas, que assim, dá R$1 de atenção aqui pro teu financiamento, dá R$1 de atenção aqui pro seu projeto, que deve ser o maior projeto que você vai realizar como família. E deixa eu tirar uma dúvida com vocês aqui, tá? A produção tá me perguntando aqui, quem é que tá com vontade de começar, de que vai financiar ainda em 2024 ou tava com plano de fazer isso para 2025? Me conta aqui, só pra gente ficar sabendo quem é que tava com esses planos, que pretende tirar esses planos do papel em 2025. Agora, façam do jeito certo, tá? Vocês estão contraindo aí
é uma dívida. Não vou dourar a pílula aqui para vocês. Um financiamento é uma dívida boa, sim, que pode te ajudar a construir patrimônio, mas não deixa de ser uma dívida. E dívidas precisam ser bem cuidadas, bem gerenciadas, não só hoje, mas ao longo de toda ela. Então, assim, e tenha um plano para já se organizar, para em algum momento você quitar esse seu imóvel muito mais rápido, porque é super possível. Eu lido com isso todos os dias. Passam por mim centenas de contratos, né, todos os meses, e a gente encontra alternativa para todos eles, certo? Então, não pisa na bola não deixa passar, só o tempo passar. Sendo muito sincera com vocês, eu ouvi um depoimento de um cliente essa semana que eu achei muito legal. Ele já tem aí um bom patrimônio, no fim das contas, mas ele disse para mim, Suzana, eu queria dar um depoimento para você, porque muitas vezes a gente fala muito sobre financiamento, né? Antigamente se falava mais, agora o pessoal já começou a entender o financiamento como alternativa, mas antes todo mundo dizia, não, fica no aluguel, não precisa financiar, não vale a pena financiar. E aí o que ele disse foi muito legal, ele disse assim, olha, se não tivesse sido o financiamento, eu não tinha construído o patrimônio que eu tenho hoje, né? Então, se quem já está hoje com um bom patrimônio estruturado fez isso através de uma linha de crédito relativamente barata, se a gente comparar com o resto do mercado, então segue que vai dar certo. E mais alguém quer mandar perguntas? Deixa eu olhar aqui se tem alguém que mandou pergunta. Aproveitando, tá? Se vocês não me seguem lá no YouTube, essa live vai ficar salva aqui. A gente também vai fazer corte lá pro YouTube. Me segue lá que o conteúdo é mais denso, é mais longo. Eu falo sobre todos esses aspectos e sempre assim com muita leveza, quase uma hora do café mesmo, porque a ideia é a gente compartilhar conhecimento de forma muito simples e fácil. Se você conhece alguém que está querendo financiar, então encaminha para eles, porque assim, informação hoje em dia ajuda muita gente, tá bom? Ficamos por aqui. Muito obrigada, não vou estender essa live, depois eu vou pegar e vou já soltar aqui nos stories uma pergunta para vocês de qual o próximo tema que vocês querem que eu converse por aqui. Já tem lives salvas no perfil sobre planejamento financeiro, sobre organização financeira. Vou também estender um pouco mais esse assunto, tá? Porque assim, no fim das contas, para financiar, a gente precisa se planejar, tá? É um processo que não está separado um do outro e são essenciais. Eu vi que alguém colocou aqui para mim que está planejando financiar ano que vem. Então começa a se preparar de agora, tá? Não dá para esperar, tem que ser hoje. Então, analisa o que a gente conversou aqui, já começa a pensar, avalia se o imóvel que você estava pensando vai dar para se adequar, ou readequa as expectativas, diminui aí o valor do imóvel um pouquinho, dá uma ajustada, porque isso vai fazer diferença. E o mercado como um todo aí pode ser que precise se readequar, porque vai ter menos gente com facilidade de financiamento. Então quem estava vendendo imóveis talvez tenha um pouco mais de dificuldade nesse processo e com isso a gente tenha um certo reajuste de preço. Então talvez tenhamos uma notícia positiva nesse sentido, tá bom? Pessoal, muito obrigada, um excelente almoço para vocês, um excelente café e me acompanha por aqui que todo dia tem muita notícia sobre mercado financeiro, sobre finanças, sobre planejamento financeiro, sobre cuidar da sua vida através do seu dinheiro, né? Porque ele passa por todos os aspectos dela, não tem jeito. Obrigada, uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau.